Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que só joga amanhã, né? Teremos ainda esse domingo de folga, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro. Amanhã o Vasco joga contra o Atlético Paranaense, podendo chegar até a 8ª colocação do campeonato, já que ontem o Atlético Mineiro perdeu. E, bom, a gente enfrenta o Atlético Paranaense, que está ali na nossa frente, então o Vasco vencendo amanhã pode ganhar 2 posições no campeonato. A gente vai falar sobre isso, mas o assunto principal desse vídeo aqui são 2 propostas que o Vasco fez de possíveis reforços, né? Um para um atacante e a outra pelo zagueiro Luan Pérez, né? A gente vai conversar aqui sobre essas 2 propostas feitas pelo Vasco. Vamos falar sobre o Felipe Coutinho também, que não deve jogar contra o Atlético Paranaense, não deve ser relacionado para esse jogo de segunda-feira. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code está aparecendo na sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Hoje tem Campeonato Brasileiro, você pode palpitar lá na KTO e utilizando o nosso cupom você ganha esse bônus. E ajuda também aqui o canal Machão da Gama, porque a KTO vai entender que você veio aqui pelo canal. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre proposta, né? O Vasco que tem aí até o próximo dia 2 para tentar fechar as últimas contratações aí para o restante da temporada. E a informação do Globoesporte.com é que o Vasco fez uma proposta nos últimos dias para contratar o atacante argentino Benjamin Garré, de 24 anos de idade, que está no Krylia Sovetov, da Rússia. Ele fez praticamente toda a categoria de base no Manchester City. Benjamin Garré é canhoto e atua nas 2 pontas. O Vasco busca um jogador que possa atuar aberto pela direita para poder revezar ali com o Adson. Atualmente, Emerson Rodrigues e Rossi são os pontas direitos do elenco vascaíno. O jogador, como a gente disse aqui, é formado na base do Manchester City da Inglaterra, onde ficou do sub-17 até o sub-21. Antes, ele passou pela base do Vélez, da Argentina. Em 2020, ele foi comprado pelo Racing, até ser emprestado para o Huracan, onde se destacou e chamou a atenção do time russo. Garré tem contrato com o Krylia Sovetov até junho de 2026. A melhor temporada da carreira dele foi a de 23-24, a última temporada na equipe russa, quando ele fez 9 gols e deu 3 assistências em 25 partidas. Ele foi titular nas 2 primeiras partidas da equipe no campeonato russo dessa temporada, mas uma lesão muscular acabou fazendo ele desfalcar ali a equipe nos últimos compromissos. Segundo a imprensa russa, Garré já voltou a treinar com o elenco. Então o Vasco realizou a proposta por esse jogador argentino que atua no futebol russo, mas a informação atualizada agora é que a proposta foi rejeitada. O Krylia Sovetov da Rússia rejeitou a proposta do Vasco pelo argentino Benjamin Garré. O Vasco ofereceu 3,5 milhões de dólares por 70% dos direitos do atacante, mas os russos rejeitaram e desejam pelo menos o dobro desse valor pelo jogador. A informação é do jornalista argentino César Luiz Merlo. Então, o Vasco tentando essa contratação do Benjamin Garré, mas a negociação está complicada, está difícil. O clube russo, pelo menos essa primeira investida do Vasco, o clube russo recusou a proposta. A gente sabe que a prioridade do Vasco é zagueiro, né? O Vasco tentou a contratação do Rafael Tolói, mas o zagueiro rejeitou a proposta do Vasco, apesar de ter gostado da proposta do Vasco, ele quer permanecer no futebol europeu. E o alvo do Vasco agora é o zagueiro Luan Pérez, do Fenerbahçe. E o Vasco fez uma proposta. O Vasco formalizou ontem uma proposta de empréstimo ao Fenerbahçe da Turquia pelo zagueiro Luan Pérez.
O acordo prevê a cessão do jogador até 30 de junho de 2025, justamente quando se encerra o contrato dele com a equipe turca. A oferta já está nas mãos do jogador e seus representantes, e o Vasco está confiante ali num desfecho positivo. Luan Pérez já não está mais nos planos do Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho. Dessa forma, o clube deu sinal verde para que o zagueiro procurasse outro clube e o Vasco surge como o principal interessado, apesar ali de outros clubes do futebol brasileiro como o Santos também desejarem o jogador. Luan Pérez ganha um salário mensal de aproximadamente R$750 mil no Fenerbahçe, o que sugere que chegaria a São Januário para ser titular. Não seria uma peça de reposição com um salário desse tamanho, né? Em todo caso, o Vasco espera concluir os trâmites até a próxima semana. A janela de transferência se fecha no próximo dia 2 de setembro e o Vasco tem que correr contra o tempo para concluir as negociações. No futebol brasileiro, o Luan Pérez passou pelo Fluminense e pelo Santos antes de sair rumo à Europa. Na Europa ele jogou no Olympique de Marseille, inclusive jogou junto com o Payet e no Bruges da Bélgica, né? Além do próprio Fenerbahçe. O Vasco colocou inicialmente, como a gente disse, todas as fichas no Rafael Tolói, acabou não dando certo e agora o Vasco aposta no Luan Pérez e parece que dessa vez a negociação vai acontecer, né? O Luan Pérez mais próximo aí de sacramentar essa negociação com o Vasco da Gama. Então o zagueiro Luan Pérez próximo aí do Vasco da Gama. O Vasco enviou ontem uma proposta de empréstimo ao Fenerbahçe da Turquia. O Fenerbahçe já não conta com o jogador, né? Tá querendo encontrar um destino com o jogador. E a tendência é que essa negociação seja concluída. Cara, o Luan Pérez é um bom zagueiro. O problema do Luan Pérez é que na última temporada ele jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco, sofreu com alguns problemas de lesão e a gente torce para que ele esteja 100% recuperado. Falando em estar 100% recuperado, a gente já fala do próximo jogo aqui contra o Atlético Paranaense em São Januário. Jogo na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco não terá Felipe Coutinho. Existia a expectativa de Felipe Coutinho jogar, né, ser relacionado para essa partida, mas isso não vai acontecer. A informação dos companheiros do podcast Cruz Maltino é que Coutinho não será relacionado para esse jogo contra o Atlético. O jogador quer estar 100%, né, para voltar e não sair mais até o restante da temporada. Então, para esse jogo de segunda-feira, Felipe Coutinho não deve estar entre os relacionados. Como eu disse anteriormente, esse jogo pode colocar o Vasco na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro em caso de vitória, porque o Vasco vencendo, o Vasco ultrapassa o próprio Atlético Paranaense e ultrapassa também o Atlético Mineiro, que foi derrotado ontem pela equipe do Fluminense. Então o Vasco vencendo sobe para o 8º, né? Seria uma colocação para dar uma tranquilidade para o Vasco aí no Brasileirão. Quem deve estrear amanhã pelo Atlético Paranaense é um velho conhecido da torcida do Vasco, o meia Praxedes. Praxedes que foi para o Atlético Paranaense, já está registrado lá e pode fazer a sua estreia pelo Atlético Paranaense amanhã contra o Vasco. Lembrando que o Atlético vai jogar com um time alternativo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.